E me diga uma coisa, você está fazendo doutorado, Isso. né? Eu queria saber qual é a sua pesquisa. Fala para nós qual é a sua pesquisa, porque você já tem, né? Você é neuropediatra e já tem essa pós em psiquiatria infantil, que você já explicou para a gente aqui que tem esse casamento perfeito. Então, qual é a sua pesquisa no doutorado? Isso é uma pergunta, né? E uma coisa que eu queria entender muito, gente, assim, porque eu tentei fazer mestrado, comecei o mestrado quando eu terminei a faculdade, mas me exigia de uma forma que não era igual à graduação. E como eu já trabalhava muito, então eu não consegui dar cabo. Como é que você, com esse monte de atividade que você faz, você consegue ainda dar conta de um doutorado? Entendeu? Como é que você faz isso? É sério, eu fiquei impressionada com isso. Raquelas existem aí É porque eu vejo que tem gente que para a vida por um para dar mestrado, por um conta de tanta doutorado. Né? Como é que você coisa. deu conta, É. dá conta desse doutorado? E qual é a sua Verdade. pesquisa? Não esquece. Vou falar. Eu vou começar a responder a última pergunta. Tá, vamos. Eu acho que o maior desafio da vida adulta é você fazer uma gerência de tempo. Nossa, hoje Isso então... é o maior desafio. Para uma mulher, mais ainda. Eu acho que a mulher é muito mais multifunções, multitasking do que o homem. Né? A mulher é muito mais Infinitamente multitarefas. mais. Então, é muito difícil você administrar o tempo. Gente, não é fácil, assim. Como é que eu consigo? Primeiro, porque eu já cumpri as matérias todas. As matérias eu já fui aprovada, já passei. Então, no período que eu tinha que cumprir as matérias, eu tirava todos os meus compromissos da manhã, porque eu tinha que cumprir todas as matérias. Então, eu já cumpri todos os créditos, o que é muito importante. E aí, depois veio o processo todo de publicação. Na verdade, eu segui na mesma linha de pesquisa. Sim. Então, o mestrado e o doutorado, eles seguem a mesma linha de pesquisa, até para você ter uma lógica no que você está fazendo. É como se fosse uma sequência, né? Uma sequência. Então, eu segui na mesma linha de pesquisa, porque para qualificar para o doutorado, eu tenho que ter pelo menos 3 artigos originais publicados em revista indexada com qualidade A. Então, é um nível de exigência muito alto. Mas as matérias eu já tinha cumprido antes, porque, inclusive, eu validei do mestrado para o doutorado, porque é um contínuo, né? Por isso que eu preferi seguir e continuar e não desistir e finalizar logo isso. Eu gosto muito de ensinar. Então, inicialmente, era um plano ensinar. E, na verdade, eu ensino, mas não de forma categórica, assim, na graduação, com concurso público. Eu acabo ensinando em simpósios, em palestras, eu sou convidada para fazer muitas coisas, né? E vou fazendo. E, lógico que o conteúdo que eu aprendi no doutorado ajuda muito, porque você aprende um pouco de didática também. Mas o teatro também é muito importante. E é verdade, a gente tem que... É verdade esse bilhete. Gente, é muito verdade, estou falando sério. Porque a gente aprende no teatro a perder aqueles vícios de linguagem. Então, logo, o doutorado não traz isso, por exemplo. Sim. Então, eu falava muito entendeu? Muito Os vício de linguagem. Que... Eu tenho Não, o né, eu tenho me policiado muito, eu tenho visto assim, né? Principalmente no trabalho com a câmera, eu tenho me policiado muito, porque quando você faz uma coisa na câmera e depois você vai se ver, é como se aquilo fosse jogado na sua cara, né? Verdade. Então, eu tomei consciência disso e tenho me policiado. Mas isso eu aprendi com você. Olha, aí me sentindo importante aqui. Troféu joinha. Então, o doutorado veio desse desejo de ensinar, que depois a vida foi mudando muito para mim. Hoje já não é mais um desejo de ensinar na graduação. Até porque, infelizmente, no nosso país é pouquíssimo reconhecido, a remuneração é muito ruim. O nível de dedicação que existe é muito grande. E entrou a fazenda aí na minha vida, que uma vez no mês eu quero ir para a fazenda. Então, ensinar seria estar presa, entenda? Sim. Estar aqui e não poderia me ausentar. Enfim, mas o doutorado é importante, né, na carreira para você ter um nível de graduação melhor, é o que é mais reconhecido. Mas o que as pessoas também precisam entender é que no doutorado você tem um aprendizado profundo em um tema específico. O doutorado é isso. Sim. Você tem uma visão vertical. Você se aprofunda muito no seu tema. Não quer dizer que uma pessoa, porque é doutor, é melhor do que o outro, sabe mais do que o outro.
sabe mais naquele Naquela tema, pesquisa, né? naquilo que naquele se naquele tema. propôs tema a estudar. específico que se propôs, certo? É porque muita gente não sabe isso, sabia? Sim, sim. Enfim. Mas minha tese de doutorado é um ensaio clínico, triplo cego, randomizado, duplo chance, controlado, que eu estudo a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua em crianças e adolescentes com TDAH. Agora você Extremamente traduz. Por favor. Tecla específico. SAP. Agora você traduz aí. Extremamente específico. Pronto. No TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as medicações que são preconizadas são psicoestimulantes. Essas são padrão ouro. Só que os psicoestimulantes, eles têm efeitos adversos importantes. Então, algumas pessoas não toleram. Não são efeitos graves. Então, você que usa, que está bem, pode continuar usando. São medicações seguras, são medicações que não viciam a princípio, mas são medicações importantes que melhoram muito a qualidade de vida, mas tem pessoas que não toleram. Então, o que é que as crianças e adolescentes podem experienciar com essa medicação? Redução de apetite, cefaleia. Algumas pessoas ficam mais caladas e não gostam de como se sentem, porque são acostumadas a estar mais De energia mais alto. hiperativas. As pessoas que já têm um pouco de ansiedade podem ficar mais ansiosas. Recentemente, no Brasil, chegou a tamoxetina, né, que nos Estados Unidos já era comercializado como Strattera, que chegou como Atenta, que é uma medicação nova que já não é mais considerada psicoestimulante. Mas o padrão ouro ainda são os psicoestimulantes. Então, entra aí a famosa Ritalina, a Ritalina LA, Famosa mesmo. Concerta. O nome do medicamento é Venvance, Concerta? Concerta. É o de O longa duração. Venvance, ele é bem usado. Eu conheço muita gente que usa esse Muita Venvance. gente. Então, assim, só que o Concerta, a Ritalina, eles são uma medicação que chama metilfenidato. O Venvance é a lisdexanfetamina, que é um derivado de anfetamina. Por isso que muita gente tem usado para emagrecimento. Porque ele também é anorexígeno mais do que o metilfenidato, certo? Recentemente foi quebrada a patente, então é importante informar também. Hoje a gente já tem várias marcas de metilfenidato. Até pouquinho tempo atrás, acho que até ano passado, só tinha o Concerta. Hoje em dia a gente já tem, por exemplo, o Concive. Né? A diferença do Concerta para a Ritalina é que o Concerta ele tem uma liberação mais lenta. Eu consigo deixar o sujeito protegido o dia inteiro. Ele dura de 10 a 12 horas. A Ritalina LA dura de 6 a 8, a Ritalina simples de 4 horas. Se eu estiver sendo muito técnica, pode me cortar, viu? Não, tá. Porque eu não Aí sei peço se a pra audiência você tem traduzir. interesse nisso. Tem sim, Mas, lógico. assim, Agora, a Ritalina eu sei que é rápida, assim, porque eu tenho um amigo que usa e ele fala, assim, a gente tá ali numa boa e ele fala, olha, minha bateria social tá acabando, porque o efeito da Ritalina tá passando. Ele já vai falando assim, Sim. entendeu? Vai Aí ele identificando, fala né, que é a muito consciência. rápido. E se você pensar bem, 4 horas é muito rápido para um medicamento. muito rápido. Muito rápido. E assim, o efeito dessas medicações, ele tem um efeito Cinderela mesmo. Então, entenda. Cinderela, assim, sabe a Cinderela quando dá meia-noite, a carruagem vira abóbora, a Não roupa dá vira aquele tempo, trapo, né? Deu é a horário mesma mesmo. coisa. Deu horário, você vai vendo a pessoa voltar a Mudando. ser a mesma. Desatenta, hiperativa, com dificuldade de controle inibitório, interrompendo Não é os uma outros. coisa assim que vai indo. Aos poucos. Dá um vrá, né? Sim. Acabou. Você vê, né? Só que assim, é uma Agora, medicação... se a gente vê, imagine para a pessoa que sentir, tá né? se O sentindo, controle, né? como é que essa transição que é tão abrupta, né? Porque não dá tempo da pessoa Mas sentir, esse- começar um esse- recolhimento, não dá Esse tempo. meu amigo que fala que a Ritalina Ele é rápida, percebe, assim, ele fala assim pra gente, olha, gente, Mas já- eu fico pra mim já deu, imaginando, já sabe o foi. quê? Para as crianças, né? O quanto que deve ser difícil, muitas vezes, essa mudança, né? Essa transição, Olha, mas né? a maioria se sente bem com a medicação, porque vem uma melhora muito grande. E melhora no desempenho acadêmico, melhora na relação com os colegas, porque as pessoas negligenciam muito o TDAH, né? Sim. O TDAH, ele impacta muito na qualidade de vida da pessoa. Sim. Acaba impactando até nas interações sociais, não como uma pessoa autista, de uma forma diferente. Mas impacta do mesmo jeito. Porque a pessoa tem dificuldade de controle inibitório. Então, é aquela pessoa intensa, mas intensa de um modo que chega a ser inconveniente, sabe? Dá um exemplo prático, assim, só para quem está assistindo a gente conseguir visualizar isso. A pessoa, o adolescente não consegue esperar que o outro fale. Então, tá uma roda de amigos, ele interrompe todo mundo a fala do outro.
E às vezes muda de assunto. Insistentemente, às vezes fala né? Insistentemente. Às vezes fala uma coisa desconexa ao que está falando, porque a pessoa está falando uma coisa que ele já está pensando em outra coisa na lá. frente. E aí está falando uma coisa que não tem muita ligação com o que está sendo dito. Então acaba sendo excluído também. Tem né? uma dificuldade Porque de concentrar também, né, no que está dificuldade sendo. de ter atenção, esquece datas importantes, esquece o trabalho, às vezes fez o trabalho da escola, que vale ponto, vale 2 pontos, esquece em casa, ou o professor esqueci, aí a professora diz já era, perdeu ponto. Porque esqueceu em casa e o prazo era hoje, sabe? Negligencia algumas coisas, procrastina muito, então deixa as coisas para fazer no último minuto. Tem uma dificuldade executiva, às vezes é uma pessoa, porque o TDAH e o cognitivo não estão relacionados. A pessoa pode ter TDAH e ser extremamente inteligente. Sim. Então, assim, tem ideias brilhantes, mas não consegue executar, Desenvolver em tempo hábil. porque tem uma memória de trabalho ruim. Então, assim, eu tenho uma ideia... Eu tenho uma ideia brilhante, mas eu não consigo passar para o papel, eu não consigo executar. Fica só no mundo das ideias. E se você não executa, você não é pontuado. Você não recebe, por exemplo, pensando em um adulto, entende? Sim, Eu fico sim. imaginando que deva ser, talvez, assim, para a família, principalmente, difícil lidar com essa criança, com esse adolescente, até chegar a um neuropediatra ou a um médico para ver, investigar o que essa criança tem de errado, vamos dizer assim, porque acho que confunde, né, o relato dos colegas. Ah, que menino chato, que inconveniente, que esse menino é indisciplinado, esse menino não gosta de estudar. É tudo, menos que ele tem Um transtorno. transtorno. É muito difícil para os pais, porque muitas vezes, assim, quer ver, é uma criança extremamente inteligente, mas não conhece a sua própria rotina. Então, é um menino que cansa, porque você tem ali uma criança, um adolescente de 12, 13 anos, que você espera que conheça a rotina. Pela idade. Levante, tome banho, tome seu café, faça o que tem que fazer. E aquele adolescente não conhece. Então, a mãe chega lá exausta. Tipo assim, doutora, eu tenho que mandar todo dia a mesma coisa, sabe? Você já tomou banho, e no banho você lembrou de lavar o sovaco, você lembrou de lavar o pinto. É como se estivesse sempre fazendo aquela coisa pela primeira vez. A mesma coisa, porque a pessoa é tão desatenta que tomou banho. E não é por maldade ou por ruindade, não é pra irritar a mãe. Mas não lavou o sovaco, então vai ficar com CC. Vai ficar com mau cheiro. E a mãe tem que lembrar todo dia. Porque até no dia a dia é difícil. Esquece de dar descarga, não dá descarga. Deixa a toalha em cima da cama. Não entende a sua rotina, não executa. Então a mãe chega exausta, ou o cuidador, porque tem que estar lembrando todos os dias. Sim. Você já fez isso, você já fez isso, você já fez o dever, você não sabe que tem que fazer o dever? Você não já arrumou a mochila? Por que não arrumou ainda? Sim. Eu tenho que lembrar para você todo dia. E aí a própria mãe se irrita e começa a dar nomes indelicados, né? Ah, você é preguiçoso, você é burro, como é que você não aprende isso? Você não sabe já o que tem que fazer? Por que você não faz? Todo dia a mesma coisa. Por que espera que eu mande? Todo dia eu tenho que falar. Todo dia a mesma coisa. E aí a autoestima da pessoa vai ficando péssima. Péssima.